Capítulo 7, do verso 18 ao verso 20. E eu sei que quando a gente menciona profeta menor na Escritura, isso é um desafio, né? Achar Miqueias é um problema. Vou dar uma dica para o irmão. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Pode achar que está aí entre Gênesis e Apocalipse. É um dos profetas menores, e não significa dizer que ele tenha sido menor na sua importância. Nós categorizamos os profetas assim pelo número de capítulos só. E esse livro, então, importante na revelação que Deus nos faz de si mesmo, está em Miqueias 7, do verso 18 ao verso 20. Muita coisa do que eu vou falar aqui, irmãos, foi motivada num sermão que eu ouvi do pastor Augustus Nicodemos. E eu quero fazer menção a isso, porque muita coisa do que eu vou falar aqui eu aprendi no sermão que ele expôs esse texto. E eu espero poder ajudar você a entender essa passagem, poder ajudar você a entender a mensagem desses versos do livro do profeta Miqueias. É dito assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Essa é a pergunta que a gente é desafiado aqui pelo profeta. Diria que é uma pergunta que exige da gente uma resposta radical. Digo mais, é uma pergunta que define quem é o nosso Deus. Que define a revelação que ele faz de si mesmo a nós e mais, denuncia a profunda diferença que existe entre o nosso Deus e todos os demais deuses. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? O profeta está espantado, extasiado, está boquiaberto com o fato de ele ter percebido que Deus é muito diferente de tudo que ele esperava encontrar, e mais, não há ninguém que se assemelhe a ele. E amados, eu espero poder ajudar você a ter a mesma reação de surpresa que o profeta mostra para a gente no final do livro dele. Porque assim que ele termina a mensagem do seu livro, ele termina dizendo: olha, quem é semelhante a ti, Senhor? Existe algum outro Deus, algum outro ser no universo todo criado que seja parecido contigo? E obviamente a pergunta dele tem quase que no contexto a resposta: não, não há. Isso é surpreendente para o profeta, irmãos, porque Miqueias foi um profeta levantado por Deus para denunciar os pecados da nação de Israel. E veja, não eram poucos os pecados que existiam na vida da nação de Israel no tempo do profeta Miqueias. Acho que todo mundo aqui sabe que a nação de Israel era uma nação recheada de pecados, de uma desobediência escandalosa contra Deus. No tempo do profeta, os reis, os sacerdotes, os juízes não levavam mais a sério as leis, tinham comportamentos que eram completamente contrários e avessos à lei de Deus. O povo, em geral, vivia de uma maneira descompromissada com a lei, com as orientações, com as palavras do próprio Deus. Esse povo tinha dado as costas para Deus e tinha, de fato, apunhalado o Senhor pelas costas. Para você ter ideia do que eu estou dizendo, veja só o que é dito, por exemplo, pelo profeta, denunciando o pecado do povo, a partir do verso 2 do capítulo 7 mesmo.
Volta aí um pouquinho no texto. E veja só o que ele diz, irmãos. Como é que ele denuncia o pecado daquela gente? Olha só. Pereceu da terra o piedoso. E não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramamento de sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. Onde a gente tramando, passando a perna, falcatrua. Parece até o jeitinho brasileiro, né? Aí o profeta foi levantado por Deus para dizer para essa gente, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem-se desses pecados para Deus, se vocês não reconsiderarem os seus caminhos, mas não só isso ele dizia, olha, voltem para Deus. E sabe por quê? Porque esse Deus nutre um desejo profundo de perdoar vocês. Ele está prontamente à disposição para conceder a vocês perdão. Esse Deus está, de fato, disposto a perdoar vocês e tratar vocês como a filhos perdoados e queridos. Ele quer tratar vocês como se vocês não tivessem pecado. Ele quer perdoar vocês de maneira plena. O profeta estava denunciando o pecado, mas ao mesmo tempo dizendo para eles, olha, Deus está disposto a perdoá-los. E aí ele termina o livro dizendo assim, quem é semelhante a esse Deus? Que diante de um povo que apunhala ele pelas costas, que trama, que urde, que faz falcatrua, que se desinteressa por ele, que o trata dessa maneira leviana e irresponsável, dessa maneira escandalosa, dessa maneira completamente alheia, como é que esse Deus ainda continua querendo perdoá-los? Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor? E a gente tem que lembrar, irmãos, que haviam muitos deuses no tempo do profeta Miqueias. Deuses também no tempo do Velho Testamento. É verdade que esses deuses todos não são seres reais. A gente vai aprender na Escritura que todos os deuses pagãos eram imaginação da cabeça dos homens. E a gente vai aprender também na Bíblia que, na verdade, eles são espíritos demoníacos que se apropriam dessa imaginação para tornar os homens reféns daquela adoração aos deuses pagãos. No Velho Testamento, por exemplo, você encontra uma lista de deuses pagãos. Baal, Astarote, Quemós, Nilcom, Dagon, Moloque, Sicute. Esses nomes aqui que são estranhos para a gente, eram os deuses, por exemplo, dos Moabitas, dos Fenícios, dos Amorreus, dos Filisteus. Deuses pagãos. No Novo Testamento a gente também tem uma série deles. Você lembra que quando Paulo vai para o Areópago, lá em Atenas, na Grécia, ele inclusive encontra um altar dedicado ao Deus desconhecido. Eram tantos que eles até fizeram um altar ao Deus desconhecido para não cometerem o erro de esquecer algum Deus. O negócio era criativo. Imaginação fértil. Diante desses deuses todos, que na verdade são pura imaginação humana, há uma coisa que liga todos esses deuses, que de uma certa maneira os caracteriza a todos. Isso até tem a ver com o fato de eles serem resultado da imaginação humana. É que esses deuses são sempre cruéis, vingativos, malvados, e que mantinham os seus adoradores sob custódia, sob o medo de que esses deuses pudessem se irar contra eles e acabar com a raça e a vida dessa gente.
Você sabe, por exemplo, que o Moloque exigia que os filhos dos adoradores fossem entregues em sacrifício a ele. Baal, por exemplo, naquela ocasião em que Elias está lá desafiando os profetas de Baal, os profetas de Baal estão cortando o seu próprio corpo com faca, navalhando o próprio corpo para serem aceitos diante daquele Deus. Quando Sansão é levado ao templo de Dagon, o que a gente vê lá é o Deus Dagon debochando, ridicularizando, pisoteando os seus adoradores. Por isso eles pegam Sansão e fazem ele ficar empurrando aquele moinho, para ele ser motivo de espetáculo, motivo de deboche e agradar ao Dagon. Veja, portanto, esses deuses todos eram vingativos e tomados de uma ira contra os seus adoradores. Em geral, para se ter a aceitação desses deuses, era preciso que o adorador apaziguasse a ira desses deuses. A gente ainda vê muito disso nas manifestações religiosas hoje em dia, onde muita gente tenta apaziguar a ira do seu Deus, intentando contra si mesmo, contra a própria vida, contra a vida dos seus, ou abrindo mão de determinadas coisas para conseguir esse objetivo. Mas é no meio de tudo isso que essas palavras do profeta Miqueias brilham para a gente. Não. O Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia, o Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, é um Deus que perdoa. Um Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades. Um Deus que tem uma capacidade especial de tratar o seu povo, de perdoar o seu povo, e digo mais, de tratar o seu povo como o seu povo não merece ser tratado. Essas palavras aqui do profeta, então, brilham de uma maneira ainda mais intensa quando a gente pensa nos deuses da época do profeta e nos deuses da época de hoje. Você não vai encontrar, irmãos, em nenhum outro lugar, em nenhum outro Deus, algo tão sublime quanto isso. E veja, o profeta ele esmiuça para a gente o que ele quer dizer com essa capacidade de Deus de perdoar. Vamos olhar melhor o verso 18, por exemplo. No que ele é diferente? E ele começa: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem é semelhante a ti, Senhor? Primeiro, ele perdoa a iniquidade. A palavra iniquidade aqui, irmãos, é uma palavra que a gente deve entender e aplicar a nós mesmos. Sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: não, o negócio de chamar alguém de iníquo é muito feio. Realmente é muito feio, mas no nosso caso não é um xingamento, não, é a verdade. Eu gosto de brincar aqui na igreja chamando assim: sujeito, chama esse pecador aí, irmão, chama esse pecador para vir para cá. Eu vou passar a usar essa expressão: chama o iníquo aí. Vem cá, iníquo. Sabe por que essa expressão cabe no nosso caso? Iniquidade é quebrar a lei, transgredir, desobedecer. E nesse sentido, todos nós somos iníquos. Todos nós transgredimos. Todos nós pecamos. Todos nós somos carentes de perdão. E aí o profeta está dizendo: olha, quem é semelhante a ti que perdoas? Perdoa a iniquidade. Perdoa a iniquidade. E veja, esse conceito de perdão gratuito aqui não está apresentado em nenhum outro lugar para a gente. Somente o Deus da palavra, o Deus da Escritura, perdoa a iniquidade. O Deus Baal, o Deus Dagon, o Deus Moloque, não fazem isso. Esses deuses se iram contra os seus. Eles vingam os seus adoradores. O Deus da Bíblia não, ele perdoa.
E o meu filho agora está muito impressionado com os deuses gregos. Ele está lendo esse negócio agora. Eu já falei para ele que é tudo imaginação. Mas se você olhar lá um pouquinho da história dos deuses gregos, você vai ver que eles eram exatamente o retrato do que nós somos, né? Eles eram a representação da gente. Se vingavam, brigavam, faziam mal aos seus adoradores. O conceito de perdão no panteão grego não existe. Esse é um conceito que você não vai encontrar a não ser no Deus da Escritura. E veja, ele não só perdoa, como também ele se esquece. Veja aí. E te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Irmãos, perdão aqui está sendo ampliado à sua inteireza. Deus perdoa e Deus esquece. Esquece. Se esquece, não é que ele não saiba dos nossos pecados. Não é esse o ponto aqui. Quer dizer então que Deus tem uma memória que é zerada e resetada de tempo em tempo? Não é esse o ponto. O ponto é que ele se esquece, no sentido de que ele jamais trata a gente daquela maneira que nós conhecemos muito bem na nossa relação com o nosso próximo. Deus jamais joga na nossa cara os pecados que ele já perdoou. Já passou por essa experiência, passar na cara? Isso é bom quando você vai pedir dinheiro emprestado para alguém. Você fala assim, irmão, me empresta aí 50, uma oncinha. Aí ele fala assim, eu vou te emprestar, mas olha, eu já te dei 200, hein? Ele passou na cara, né, a dívida anterior. Aí você fica assim, eu sei, agora eu estou devendo 250. Então ele passou na cara aquela dívida anterior. Então Deus jamais vai fazer isso. Ele perdoa e ele se esquece. Ele trata a gente como se nunca nós tivéssemos cometido aquele pecado. Ele, de fato, não joga na cara dos seus servos, dos seus filhos, do seu povo, os pecados que ele cometeram contra esse Deus. Mas quem é semelhante ao nosso Deus? Quem é? Ele não é histórico. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem uma história boa. O marido chegou para o pastor da igreja e falou assim, pastor, eu não aguento mais viver com aquela mulher. 20 anos de casado. Mas por quê, meu amado irmão? Porque a minha esposa é histórica. Não só quer dizer histérica. Não, histórica. Não é histérica não, irmão, não, histórica. Então, o que é histórica, pastor? É o seguinte, quando eu vou brigar com ela pega sempre uma lista dos pecados que eu cometi com ela nos 20 anos e fica lembrando para mim. Então ela é histórica. Você entendeu? Nosso Deus não é histórico, irmãos. Nem histérico. Ele perdoa e se esquece. E há dois resultados disso, irmãos, na vida do seu povo. Porque veja o que ele diz aí. No final do verso 18, ele diz assim, ele além disso, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O perdão dele, irmãos, além de ser esse perdão completo, que se esquece, é um perdão que faz com que ele não retenha a sua ira para sempre. O ponto aqui não é que Deus não tenha ira, ele tem. A gente sabe que a ira de Deus é a sua justa reação a tudo que é pecaminoso, tudo que é contaminado, tudo que é contrário à retidão. Nosso Deus tem ira. E nós sabemos que a ira dele se revela contra toda a impiedade e injustiça desde a criação. Mas o profeta está dizendo assim, esse Deus não fica irado para sempre. Ele pode ficar irado contra o seu povo 1, 2 dias, talvez ele até esteja irado com você nesse momento. Mas a ira dele não dura. Ele é longânimo, ele é misericordioso, ele faz com que essa ira tenha o tempo necessário, ele não retém essa ira para sempre.
E por quê? Porque ele tem prazer na misericórdia. Você já deve ter conhecido gente, irmãos, que tem prazer na vingança. Não tem? Até dizem por aí que a vingança é um prato que se come frio, né? Vingança é um prato que come devagarzinho, né? Não é isso? Tem que pegar o cabra e ir cortando ele pedacinho, pedacinho, né? Devagarzinho. Comendo com gosto. Rapaz, que prazer me vingar. Você conhece gente assim, não conhece? Às vezes a gente é assim, não é? Não vejo a hora de pegar aquele sujeito e poder me vingar dele. Os deuses pagãos eram assim. Não viam a hora de se vingar dos seus. Nosso Deus não, irmãos. Nosso Deus tem prazer na misericórdia. Para pensar nessa frase. Deus tem prazer em perdoar, irmãos. Ele se alegra em perdoar. Ele se alegra em ser bondoso, em se esquecer, em não reter a sua ira para sempre, em demonstrar misericórdia. E veja, mesmo com filhos rebeldes, mesmo com filhos que se comportam de maneira equivocada, porque é isso que o povo estava fazendo, irmãos. Mesmo com esses, ele está o tempo todo demonstrando a sua misericórdia. Amados, quem é semelhante ao nosso Deus? Diz para mim. Você conhece alguém parecido com isso aqui? Você conhece alguém que pelo menos se aproxima em alguma medida disso aqui? Por isso que o profeta diz, quem é semelhante a ti, Senhor? Que perdoa, que esquece, que não retém a sua ira e que tem prazer em ser misericordioso. Dois efeitos isso tem, verso 19. Primeiro, por causa dessa verdade, ele tornará a ter compaixão de nós. Tornará, aqui é a palavra-chave, tornará a ter compaixão de nós. Por que o verbo tornará é importante? Porque lembra para a gente que esse povo estava frequentemente tornando a Deus, frequentemente voltando a Ele, e frequentemente recebia compaixão da parte dele. Tornará significa dizer que quantas vezes forem necessárias, Ele terá compaixão de nós. Quantas vezes forem cabíveis, Ele tornará a ter compaixão de nós. Irmãos, é disso que a gente precisa. A gente quer obedecer a Deus. Quer servi-lo, honrá-lo, glorificá-lo, viver para a glória dele, mas tantas vezes a gente cai. Cai feio. Desobedece. Se envolve com coisas que não o agradam. Fazemos o que não devemos. E o que nos anima, irmãos, numa hora como essa? Um dedo apontado que diga para a gente que a gente está caído? Isso a gente já sabe. A gente precisa desse Deus porque Ele torna a ter compaixão de nós. É isso que traz a gente para esse lugar de culto todo domingo, irmão. O que traz a gente para cá é a certeza de que Deus sempre será compassivo com a gente. Que Ele não nos tratará como a gente merece ser tratado. Que Ele será misericordioso. Que Ele perdoará a gente. Que Ele tornará a ter compaixão de nós. E como se não bastasse, irmãos, diz o texto, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o segundo efeito. Certeza da compaixão
Eu gostava de uma coisa que o pastor Ivênio dizia assim, olha, toda vez que a gente vai a Deus pedir perdão, é sempre a primeira vez. Sabe por quê? Porque ele já esqueceu da última vez. Então para ele é sempre a primeira. Meu filho, você está vindo pedir perdão? Primeira vez que eu estou te perdoando, né? Já é a 1000ª, 157ª vez. Mas é sempre a primeira vez, porque ele sempre esquece. Mas não só isso, ele faz uma outra coisa, ele pega essa iniquidade, esses nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Essa visão aqui é belíssima. Profundeza do mar, né? E eu vi uma história boa de que um casal de missionários vindo da Holanda para o Brasil tinha filhos pequenos no navio. E naquela época se viajava de navio para o Brasil e não de avião como a gente faz hoje em dia. E tinha um outro detalhe importante. Naquela época também não se tinha o Greenpeace, leis ambientais e essas coisas todas que a gente tem hoje em dia. E aí, irmãos, não se tinha também as fraldas descartáveis para criança. Isso é um negócio maravilhoso, né? Resolve o nosso problema de maneira tranquila. A irmã Áquila que me diga ali que ela sabe bem disso, dessa história. O fato é que quando as crianças estavam lá no navio e faziam os seus dejetos humanos, caquinha de bebê, o que se fazia? No meio de um navio, no meio de uma viagem. Pega aquele negócio e joga onde? No mar, né? E não me lembro disso nunca mais. Eu não quero saber daquele cheiro, daquele fedor, daquela fedentina, daquele negócio abjeto. Tá lá. Tô livre. Sabe o que Deus faz com a nossa iniquidade, irmãos? Com o nosso pecado? Com as coisas abjetas e fedorentas que fizemos contra Ele? O que Ele faz com as nossas iniquidades e o nosso pecado? Ele pega tudo isso e joga nas profundezas do mar. E põe uma plaquinha assim, ó, proibido pescar. Sabe por que isso? Porque tem crente, irmãos, que ainda não aprendeu isso aqui. Estou dizendo para você o seguinte, se ele perdoou, está perdoado. Ele pegou e jogou nas profundezas do mar e disse para você não ir lá pescar. Se alegre nesse perdão, regozije-se no fato de que o teu passado que te condena já foi lançado nas profundezas do mar e perdoado por Deus. Eu, na minha clínica pastoral, sempre encontro alguns crentes que ficam querendo pescar essas coisas. Ele está ali. E ele já se arrependeu, já pediu perdão, mas ele no dia seguinte vai lá tentar pescar. E fala, Senhor, está vendo, está aqui ainda. Irmão, já joguei lá, deixa lá. Não fica tentando pegar isso de volta, não. Só vai trazer sofrimento. E o diabo sabe que essa é a maneira de deixar a gente refém do nosso passado. Mantendo essas coisas na nossa memória, como se elas não fossem e não tivessem sido perdoadas. O profeta está dizendo, não. Ele pisa aos pés as nossas iniquidades e lança todos os nossos pecados, nas profundezas do mar. Ele garante que Ele tem perdão completo, pleno, para nos oferecer. E Ele pode oferecer isso gratuitamente, irmãos. Olha, para quem que a gente pode ir a não ser para esse Deus, irmãos? Para quem? A gente com as nossas culpas, nossos temores, nossas dúvidas, nossos pecados, nossas iniquidades, para que a gente pode ir? Quem é que pode fazer isso aqui pela gente? Quem? Quem, irmãos? Eu estou lendo um livro agora, do Dostoiévski, chamado Crime e Castigo. Eu descobri umas coisas muito interessantes sobre Dostoiévski. A primeira delas é que ele nasceu no mesmo dia que eu. Dia 30 de outubro só nasce gente inteligente, irmãos. Deixando a brincadeira à parte, nesse livro, ele conta a história de um homem que
cometeu um crime, matou uma pessoa. E toda a história do livro é esse homem buscando alguém para conceder a ele perdão, para conceder a ele alívio, para tirar do coração dele o fardo da culpa que ele carrega. Você sabe que Dostoiévski foi um homem que quase foi morto num fuzilamento. E ele foi absolvido na hora do fuzilamento. E o que ele está retratando ali é um pouco da natureza e da alma de todos nós. Por isso que essas literaturas se tornaram universais, porque elas falam de uma realidade que envolve a todos nós. E, amados, todos nós queremos um lugar para sermos perdoados. Queremos um lugar para sentir alívio na alma, no coração. De alguém que não aponte o dedo, mas que, pelo contrário, pegue as nossas iniquidades e jogue para bem longe de nós. Só o nosso Deus é capaz de fazer isso, irmãos. Quem é semelhante a Ele? Quem é semelhante a Ele? E para quem iremos nós? Para quem? Quem mais pode nos tratar como Ele nos trata? Quem mais, irmãos? E por que Ele pode fazer isso? Por quê? Verso 20 termina dizendo assim: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ele pode nos tratar assim, irmãos, porque Deus fez um juramento. É isso aqui que o profeta está dizendo. Primeiro ele diz, olha, não há Deus semelhante a ti. Tu fazes o que nenhum Deus é capaz de fazer. Tu tratas o teu povo como nenhum outro Deus poderia tratar o seu povo. Tu trata a nossa recorrência ao pecado com compaixão. Tu lanças as nossas iniquidades nas profundezas do mar. E tu fazes tudo isso por causa do teu juramento. Preste atenção numa coisa primeiro. Isso aqui, irmãos, que o profeta está dizendo, não é verdade para todo mundo. Preste atenção nisso aqui. O verso 18 deixa isso claro para nós. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Há aqui uma afirmação que restringe a esfera de ação da aplicação da afirmação do profeta. Para ficar ainda mais claro, ele diz, olha, mostrarás a Jacó, a Abraão, obviamente a Jacó, a Abraão e aos descendentes dele. Portanto, não é uma verdade pegar um texto como esse e aplicar para todo mundo, não. Isso aqui é verdade para o povo dele. O restante da herança era a nação que no tempo do profeta representava o povo de Deus. Por que o restante? Porque muita gente já tinha morrido em guerras, em confrontos e tal, e sobrava uma herança. Essa herança, esse restante, tem essa certeza acerca de Deus. Isso é para o seu povo. E por que ele pode dizer isso para o seu povo? Porque ele fez um juramento. Juramento, irmãos. E a gente sabe que a Bíblia orienta a gente sobre essa questão de juramento, né? Jurar é coisa séria. E há muitas circunstâncias em que a gente faz juramento sem deveria ter sido feito, né? Sem que isso tivesse sido feito. Mas quando a gente jura por alguém que é maior do que nós, né? A gente jura por Deus. E quando Deus jurou, ele jurou por quem? A Bíblia diz que ele jurou por si mesmo, porque não há ninguém maior do que ele mesmo. Se você quiser saber que juramento é esse que ele está se referindo aqui, né? Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais. Dá uma olhada rapidinho em Hebreus 6, versos 13 e 14.
Diz assim o texto aí de Hebreus 6, 13 e 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Para a gente resumir bem o que ele está jurando para Abraão e os seus descendentes, e o seu descendente em especial, ele jurou o seguinte: eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. E parte desse juramento incluía o envio do Messias, do Filho encarnado de Deus, que vai à cruz do Calvário, que se faz um de nós, que paga o preço do nosso pecado, que sofre a condenação que era nossa, que morre a nossa morte, de maneira eficaz, plena e completa. E agora Deus pode e vai perdoar de maneira graciosa, porque o sangue do seu Filho cumpre plenamente o juramento que ele fez ao seu povo. O sangue do seu Filho totalmente absolve pecadores. Pode completamente, gratuitamente se compadecer de nós e nos dar perdão. Por causa do juramento, da aliança, da morte, do sangue e do sacrifício de Jesus. Por isso, amados, quem é semelhante ao nosso Deus? Quem é semelhante a Ele? Para quem nós iremos? Para quem nós iremos com os nossos fardos, a nossa miséria, as acusações, os medos, as dúvidas? Pensar nessa afirmação do profeta, amados, é ser impactado pela misericórdia do nosso Deus. É dizer assim: Senhor, eu creio na tua misericórdia e sei que sem o perdão que tu me ofereces eu estou esmagado, perdido. Eu sei que esse perdão é muito maior do que o meu pecado, muito maior do que a minha dor. Eu sei que tu te esqueces, que tu lanças nas profundezas do mar, tu pisa a iniquidade que eu cometi contra o Senhor, que tu não lança na minha cara, que tu de verdade me perdoa, Senhor. É assim que a gente pode acalmar a nossa consciência, irmãos. Que a gente pode encontrar paz no nosso coração. Não tem nada que impacte mais a gente do que essa misericórdia de Deus. Esse Deus que jura, que é fiel e que vai às últimas consequências para ser perdoador. Tempo atrás, nesses canais aí de TV, o Discovery Channel, passou uma série sobre serial killers. Aqueles homens que nos Estados Unidos são muito comuns, infelizmente, e que matam pessoas em série, né? Por isso que é serial killer, assassino em série. Esse serial killer em especial, já durante 20 anos, havia matado 80 mulheres.
E era muito difícil pegá-lo porque ele era um homem muito comum. Tinha um emprego, uma família, uma casa, se vestia normalmente. Era um homem aparentemente normal. Mas o pegaram. E prenderam esse homem e levaram ele a julgamento. Você sabe que nos Estados Unidos, o réu tem que confessar os crimes para que ele possa ser enquadrado. A confissão é fundamental para o processo. E aí o quadro era esse. Haviam conseguido encontrar 50 das vítimas dele. E era dado o nome de cada vítima e ele então professava: matei. De maneira fria, calculista, indiferente, matei. E falou isso 50 vezes. Depois entraram os familiares, porque lá se tem o direito de enfrentar o assassino e poder dizer coisas para ele. Obviamente o quadro era triste. Famílias inteiras dizendo: olha, você matou minha única filha, seu desgraçado miserável, queime no inferno. E ele, imóvel, permanecia ouvindo tudo que se dizia a ele. Até que um velhinho entrou, olhou nos olhos dele e disse assim: eu te perdoo. Perdoo você por ter matado a minha filha. E eu faço isso em nome do Deus a quem eu sirvo. E nessa hora, aquele serial killer caiu em prantos. Lágrimas verteram dos seus olhos e ele ficou impactado com aquela misericórdia. É assim, amados, que acontece conosco. Você é culpado. Culpado, culpado, culpado. Você é culpado. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. E ofereço a você o perdão que você jamais vai encontrar em nenhum outro lugar. Te ofereço perdão porque o meu filho já assumiu a culpa que era sua. Te ofereço perdão para que você se esqueça do que você fez contra mim. E viva ao meu lado, sendo amado, protegido e dirigido por mim. Eu te dou a vida eterna, mesmo que você não tenha feito nada para merecê-la. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Quem é semelhante ao nosso Deus? Quem é? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, quem é semelhante a Ti, Senhor? Que perdoa a nossa iniquidade, que te esqueces do nosso pecado. Senhor, quem é semelhante a Ti, que torna a ter compaixão de nós, que lança as nossas iniquidades, que pisa nos nossos pecados e os arremessa às profundezas do mar. Ah, Deus, quem é semelhante a Ti, Senhor? Que tem prazer na misericórdia, que não retém a Tua ira para sempre. Quem é semelhante a Ti, Senhor? Que não quis
que nós apodrecêssemos para sempre no inferno, não. Que a despeito da nossa maldade, da nossa iniquidade, a despeito da nossa falta de obediência ao Senhor, ainda assim nos perdoa. Quem é semelhante a ti? A Deus. Se a gente que tem lutado para não receber o teu perdão, a Deus, abre o coração desses. Gente que está escravizada por um pecado do passado que foi pescado nas profundezas do mar, desnecessariamente, Senhor, dá perdão, Senhor. Gente que está carregando um fardo enorme, à procura de alguém que possa tirar essa culpa, que eles encontrem isso no teu Filho, Senhor. E ao que nos alimentarmos do pão e do sangue, de verdade, esse perdão alegre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.